A paz do Senhor, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, é uma alegria imensa poder estar com vocês aqui compartilhando a palavra do Senhor. Eu falo para vocês assim que para mim é um momento especial, toda vez que eu venho aqui para poder trazer a palavra de Deus. E antes de eu montar a palavra, Deus fala muito comigo, sabia? Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Romanos 8:31, por favor. Eu falo para os irmãos assim, quanto mais prova, parece que mais aí a gente sente a presença de Deus, mais nos aproximamos de Deus. Então não reclama por esse momento que você está passando, não. Busca a Deus porque você vai sentir algo glorioso em sua vida. Você vai sentir um derramar especial de Deus sobre ti. Amém? Deus vai renovar as suas forças. Deus vai transformar. Tudo aquilo que você olha e derrota, Ele vai transformar em vitória. Amém? E por que Ele faz isso? Romanos 8:31 nos fala assim. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou a todos nós, como não nos dará juntamente com ele a graça e todas as coisas? Amém? Queridos, quando nós olhamos para esse versículo, eu começo a ver o amor de Deus tão grande por nós, pela humanidade, por você, por mim. Aquele que não poupou seu próprio filho, aquele que antes da fundação do mundo falou: eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Antes mesmo de você existir, Deus já te amava. Ele sabia que a humanidade iria cair. E Ele já tinha o plano traçado para o resgate da sua vida, da minha vida. Que amor é esse? Vocês já pararam para pensar que amor é esse? Um Deus tão grande, mas tão grande. E mesmo assim Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa contigo. E quando eu olho para isso, quando eu olho para esse versículo, eu vejo aqui que Ele não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Que nós sabemos, aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados, aquele que derramou a graça de Deus sobre ti. E eu venho aqui perguntar para vocês, quem é Jesus para você? Como você enxerga Jesus? Coloca para mim João 6:25, por favor. Nós vamos ler até o 40. E quando eu comecei a ler esses versículos, do 25 a 40, eu identifiquei a humanidade, eu me identifiquei. Talvez, conforme nós formos ministrando aqui, você também vai se identificar em algum momento. E fala assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram
satisfeito. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, e ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou Jesus: digo a vocês, não foi Moisés que deu o pão para vocês, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna. E eu o quê? No último dia. Amém. Queridos, isso é profundo demais. Quando eu comecei a ler esses versículos, eu falei: meu Deus, quantas vezes nós nos comportamos, sabe, como esses homens, como esses judeus. Sabe, Jesus, ele faz ali a multiplicação dos pães, ele alimenta 5.000 homens, com 2 pães, com 5 pães e 2 peixinhos. Aqueles homens viam um milagre que nunca tinha visto na vida deles. E Jesus sai dali, encontra com seus discípulos sobre as águas e vai para o outro lado da margem. Aqueles homens, quando percebem que Jesus não está mais ali, eles começam a procurar Jesus. E quando eles encontram, eles começam a indagar Jesus. Aqui fala: quando chegaram ao outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Mas Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Embora eles tenham visto sinais, sabe, eles não compreenderam que Jesus era o Messias. Mas ao contrário disso,
eles só estavam interessados nas coisas materiais. E quando eu olho para a igreja, e quando eu vejo a igreja que eu falo de modo geral, eu pergunto, aqueles que estão frequentando a igreja, o que eles têm, qual é a visão deles dentro da igreja? Vocês querem o quê? Somente os bens materiais? Será que vocês estão aqui só para que Deus venha abençoar você com coisas materiais? E era a visão desses homens. Eles queriam apenas o quê? O alimento que Jesus estava dando para o seu corpo, não para a sua alma. Será que você consegue compreender que no momento em que você está aqui, você tem que pedir ao Senhor, Senhor, eu quero um alimento espiritual. Eu quero o alimento para a minha alma. E ele continua: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que não perece mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. E Deus, o Pai, colocou o seu selo de aprovação. Jesus está falando assim: ei, vocês estão muito envolvidos com as coisas terrenas. Vocês estão trabalhando muito, mas para as coisas terrenas. Vocês ainda não entenderam que o que vocês têm que fazer e buscar são as coisas espirituais. A palavra nos fala assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós conhecemos esse versículo de cor e salteado, mas nós não praticamos. Nós muitas vezes estamos envolvidos com as coisas terrenas, estamos buscando as coisas terrenas, sabe, queridos? E Deus está falando: ei, eu tenho coisas espirituais para você. Ei, menina linda, Deus tem uma coisa espiritual especial somente para você, e você sabe disso. Receba isso em sua vida, porque Deus já falou contigo: eu tenho algo novo para a sua vida. Queridos, Deus está falando conosco: eu tenho algo novo para a sua vida, algo especial, algo que não perece, algo que o ladrão não pode roubar, e você está focando em coisas que perecem. Nós estamos preocupados, e muitas coisas nesse mundo, no nosso dia, nos prende. O que é que mais tira a sua atenção hoje? Eu não preciso ser nem profeta para falar, eu até mostro. Celular. Quando você escuta ele apitar, dá aquela agonia. Talvez você esteja aqui, escutando a palavra de Deus, ele apitou e tu fica: ai meu Deus, eu vejo a palavra, eu olho o celular, o que eu faço? E Deus está falando: ei, eu tenho algo melhor para a sua vida. E nós estamos focando sempre nas coisas terrenas, e nós estamos buscando as coisas terrenas. Talvez a sua preocupação maior é no trabalho. Eu não estou falando que você não deve fazer e ter zelo pelo seu trabalho, mas ei, olha só, queridos, você tem que tirar um tempo para estar na presença de Deus. Você tem que tirar um tempo para você buscar a Deus. E eu falo uma experiência minha, de um mês para cá. A luta é grande, as tribulações são grandes. Mas quase, não vou falar todos os dias, porque às vezes tem alguma, mas quase todo dia, 6:30 da manhã, eu estou lendo a Bíblia. E se não for 6:30, depois desse horário eu leio.
Eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho buscado ao Senhor. Sabe, queridos, eu estou hoje de manhã aqui, eu estava com azeite sobre mim de uma forma, sabe, tremenda. Eu estava ali sentindo a presença de Deus de uma forma poderosa. E não tem nada que pague isso. E nós estamos focados nas coisas materiais. Nós estamos focados no nosso trabalho e nós deixamos de lado o que é melhor para a nossa vida. Nós nos preocupamos com um prego. Deixa eu falar algo para você que eu li quando tinha 14 anos e eu nem convertido era. O livro era O Poder da Mente Humana. Só que ele falou algo ali que me chamou muita atenção. Ele falava assim: sabe, porque muitos milionários nos Estados Unidos se matam? Você sabe por que muitas pessoas que têm uma vida financeira arregada não têm prazer na vida? Muitas pessoas estão se suicidando, que têm uma vida financeira abundante, porque tudo que ela pensa em ter, ela tem. Ela quer um carro, ela vai lá e compra. Ela quer uma lancha, ela vai lá e compra. Ela quer viajar, ela vai lá e compra. Daqui a pouco ela não sente mais prazer pela vida, porque tudo que ela quer, ela tem. Só não tem o principal, Deus. Talvez você olhe para as pessoas que estão ao seu lado, para os seus vizinhos, ou olha para a televisão e fala: cara, aquele cara ali tem muito dinheiro. Queria eu ter esse dinheiro todo, queria eu ter essa fortuna toda. Queridos, tem muita gente que não tem dinheiro nenhum e é muito mais feliz do que essa pessoa que é milionária. Não se engane com as coisas desse mundo. Eu não estou aqui falando que você não possa ter dinheiro. Eu não estou falando aqui que você não possa trabalhar e ganhar dinheiro. O que eu quero dizer é o seguinte: aonde está o teu coração? E nós começamos a nos envolver com as coisas desse mundo, com o dinheiro desse mundo, sabe, com o trabalho desse mundo, e esquecemos o principal, que é Deus. E uma coisa terrível que acontece na igreja, não só na igreja, em todos os lugares. Quando começa: tu viu aquela pessoa? Ela é assim, ppp. Tu viu o pastor? Ppp. Não está ouvindo? Você viu aquela pessoa? Aí começa aquelas fofocas. Você começa a falar mal de um, você começa a falar mal de outro. Sabe, isso começa a ocorrer sempre. E você já vem para a igreja, ou você vai em qualquer outro lugar, e você está preocupado em falar mal das pessoas, você está preocupado em chegar e queimar alguma pessoa. E esquece que isso é coisa de Satanás. E em vez de você servir a Deus, você está servindo a seu arqui-inimigo. Muda teu foco. Muda teu foco. Teu foco tem que ser Deus. E outra coisa também que nos faz muitas vezes, sabe, sair da presença de Deus, são as preocupações das nossas vidas. Você começa a focar naquela preocupação: eu não tenho dinheiro, eu não consegui comprar um carro, eu não consegui comprar uma casa, eu não consegui, eu tenho que conseguir, não estou devendo. Cara,
Eu hoje vivo assim, como está lá em Mateus 6,34. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Não é que você não precisa ter os seus projetos. Não é que você não precisa, não tem que se organizar. Não. Você não pode ficar focado nas coisas ruins que podem acontecer no futuro. Porque tem gente que morre, sabe por quê? Por coisas que não vão nem acontecer na sua vida. E você já está sofrendo, você já está angustiado. E Deus está falando, ei, basta cada dia o seu mal, fica tranquilo porque eu sou contigo, eu vou te livrar, eu vou abrir uma porta, no momento certo eu vou te dar o escape. E você não consegue viver a plenitude com Deus. Sabe? Nós acabamos tirando todo o foco do que é mais importante em nossa vida. E esse foco é Deus. Deus. Amém? E Jesus aqui foi enfático em dizer, né? Que olha só, ele está falando aqui, ó, não trabalha por coisas que perecem. Eu vou te dar a vida eterna. Você não tem que trabalhar para você ganhar a vida eterna. Você não tem que se sacrificar. Você não tem que se martirizar. Você não tem que se cortar. O que Jesus fala, mais abaixo, ele diz assim, então, eles perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou. Crê naquele que me enviou. E se você crê naquele que enviou Jesus Cristo para cá, você vai trabalhar. Você vai fazer a obra. Você vai dar o sustento para a sua família. Deus vai mandar provisão para a sua casa. Deus vai abrir aquela porta que está fechada. Mas você tem que entender que a graça que Deus te deu é imerecida. Você não merece. Mas Deus falou, eu quero lhe dar essa graça. Porque quando ele fala aqui, um pouquinho acima, e o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Ele está falando assim, o selo de aprovação que o Pai colocou sobre Jesus. Ele está falando assim, ó, eu estou selando Jesus, para que ele seja o doador de vida para vocês. Jesus, ele vai doar vida para nós. Ele é o doador. Jesus foi selado por Deus. Você vai ser o doador de vida para a humanidade. E o próprio Deus, através de Jesus, também te selou. Você é selado? Você sabe qual é o selo que Deus colocou em você? Sabe mesmo? Coloca para mim aí, Efésios 1:13-14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Em Cristo. Com quem? Da promessa.
Cada um de nós somos selados por Deus com o Espírito Santo de Deus, com a promessa que Deus iria derramar. Lá em Atos 4, 1:4, ele fala que Deus derramaria o Espírito Santo, a promessa do Pai sobre toda a humanidade, todo aquele que cresce em Jesus Cristo. Você hoje é selado pelo Espírito Santo de Deus? Você sente a presença do Espírito Santo de Deus? Queridos, quando eu falo para vocês, para que nós tenhamos um tempo devocional maior com Deus, cada vez mais nós viemos buscar a Deus, cada vez mais nós viemos ler a palavra, cada vez mais nós viemos a orar, cara, cada vez mais você vai sentir a presença de Deus em sua vida. Se você não está sentindo a presença de Deus, querido, tem algo errado na sua vida, tem algo errado. Planeje-se melhor para a adoração a Deus. Deus pode te usar poderosamente. Não só pode, como Ele quer. E talvez está faltando algo na sua vida, para que Ele dê o start, para que você sinta a presença de Deus. E isso não quer dizer que você vai subir no púlpito. Isso quer dizer que aonde você for, tu vai abençoar aquele local. Aonde você estiver, Deus vai trazer graça naquele lugar. A sua família será alcançada. Seus amigos serão alcançados. Aquela tristeza grande que você tem em seu coração, ela vai bater em retirada, porque não vai aguentar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe, querido, lá, coloca para mim João 4, 14 a 15. Jesus estava indo para Galiléia e ele decidiu parar em Samaria. E ali ele encontrou uma samaritana. E ele colocou assim, versículo 10, por favor. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe diria, pedindo, e dele receberia água viva. Disse a mulher: ó Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo, aonde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deus está falando: ei, se você beber da minha água, você não vai deixar mais que essa tristeza venha sobre sua vida, porque você vai ter uma vida eterna dentro de você. O que eu quero dizer com isso? Você vai receber a eternidade e você vai entender que a vida, ela não se resume aqui na terra. Porque muitos de nós achamos que a vida, ela é só este momento. Nós achamos que a vida se resume aqui nessa parte terrena. E Deus está falando: ei, eu tenho uma eternidade para você. Eu tenho uma eternidade para você. Versículo 28, por favor. Não, esse já foi. Vamos para o versículo 30, por favor. Versículo 30, por favor. Então, saíram da cidade
Não, é 6h30, desculpa. 6h30. Então, lhe perguntaram, que sinal milagroso? Meu Deus, que dificuldade isso aí, hein? Mostrará para que o vejamos e creamos em ti. Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, e como está escrito, eles lhe deu a comer o pão dos céus. Querido, algo aqui interessante que eu vi, é que eles viram o milagre de Jesus. Eles viram, Jesus deu de comer a mais de 5.000 homens. E eles pediram ainda mais um sinal de Jesus. Eu entendi que quantas vezes Deus derramou bênção sobre sua vida. Quantas vezes Deus lhe deu livramento. Quantas vezes Deus não deixou que o inimigo te tocasse. E você está falando, Deus, eu quero ver o seu sinal. Deus, eu quero ver o seu sinal. Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre grande em minha vida. E Deus está falando para ti agora, ei, o milagre maior eu já fiz. Eu dei o meu filho para que você tivesse a vida eterna. Eu dei o meu filho para que você alcançasse a eternidade. Eu dei o meu filho para que no meio das tribulações você passasse sem um fio do seu cabelo queimar. E nós duvidamos da presença de Deus. E nós duvidamos. Ontem, eu e minha esposa e minhas 2 filhas fomos a Mangaratiba, numa festa que tinha lá. E aconteceu algo muito estranho. Na volta, quando nós estávamos voltando, nós decidimos, antes de pegar a estrada, descer para a gente ver uma praia que a gente não viu. Não conseguiu chegar lá e voltou. Isso levou 10 minutos, mais ou menos. E quando nós pegamos a estrada, nós vimos 4 acidentes que acabaram de acontecer. Talvez esses 10 minutos eu estaria envolvido nesse acidente. 4. Não foi 1, 2, 4. Gravíssimos. E eu falei para minha esposa, ela falou para mim, livramento de Deus. Sabe, queridos, Deus continua guardando a sua vida. Deus continua te livrando. Por mais que você não veja, a mão do Senhor, aquela mão protetora, continua sobre sua vida. Amém? Aleluia. E no versículo 31 ele fala aqui, né? Que foi Moisés que deu o pão no céu. Jesus falou, não. Quem deu foi Deus. Sabe isso tudo que você tem na sua vida? Foi Deus. Foi Deus que te deu tudo isso. E muitas vezes você coloca isso na força do teu braço. Você já parou para pensar que você fala assim, cara, como é que eu consegui isso aqui? Aí o soberbo fala. Aí Deus lá de cima está falando, se não fosse minha graça, aquele músculo o músculo estaria totalmente atrofiado. E Deus está falando, ei, dependa de mim em tudo que você fizer. Dependa de mim.
porque sou eu que abro as portas. Mas lembre-se, é eu, Deus, que fecha também. Em 32 ele falou aqui, né? Declarou Jesus, e digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão, mas é o meu Pai, que dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a sua vida. O verdadeiro pão é Jesus Cristo. Aquele que tem um alimento sólido e eterno para a sua vida. Nós precisamos entender e colocar isso no fundo do seu coração, guardar com 7 chaves, porque o inimigo sempre vai colocar dúvidas. O inimigo sempre vai colocar dúvidas. E olha só, vou falar algo para você. Essas dúvidas que o inimigo coloca, não é em um ou em outro, não. Ele coloca na vida de todos nós. E quando chega essa dúvida dentro de mim, eu falo, Senhor, esclarece isso. Aí Deus começa a ministrar no meu coração. Ei, você lembra de Paulo? Aquele homem letrado, aquele homem que estudou a Torá aos pés de Gamaliel, aquele homem que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, aquele homem inteligente para o mundo. Acho que numa estrada eu cheguei e eu peguei para mim. Você acha isso simples? Para um homem que me perseguia? Um homem que morreu acreditando em mim? Os apóstolos que deram sua vida até o final, crendo em Jesus? Os mártires, quando nós lemos, aqueles que morreram. Tem um livro chamado Os Mártires. Se você for ler, você vai falar, meu Deus, quanta fé desses homens. E por menos nós queremos sair da igreja. Por birra com seu irmão, tu quer sair da igreja. Para o momento de dificuldade, você quer sair da igreja. Deus está falando, ei, deixa de ser criança. Deixa de ser criança. Eu quero te dar alimento sólido. Eu quero que você seja um homem, uma mulher cheia da presença de Deus. Os embates vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, mas eu estou contigo. Meu Deus, o tempo está avançado. Mas amém? Sabe, queridos, esse povo aqui, ele achava que o Messias ia vir somente para suprir as suas necessidades físicas.
E é muitas vezes isso que acontece em nossa vida. Nós achamos que Deus está aqui só para suprir as nossas necessidades. Nós achamos que Deus está aqui porque Ele precisa da nossa adoração. Nós achamos que sem nós Deus não existia. Queridos, Deus é autossuficiente. Ele não depende de mim. Ele não depende de você. Ele não depende de nada disso. Coloca para mim, por favor, João 5:26, por favor. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deus, Jesus, o Filho, não depende de nós. Mas por que tudo isso? Por que todo esse plano? Por que esse sofrimento de Jesus? Aí é que está. Porque Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. E nós não colocamos esse amor para dentro do nosso coração. Através da palavra, através da oração, da busca. Orai sem cessar. Para a gente terminar, eu queria falar muito mais. Deus, como eu falei, não precisa da sua adoração. Coloca para mim João 4:23, por favor. Ele não precisa do seu sacrifício. Ele não precisa de nada disso. Ele só apenas procura. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Ver não necessariamente implica em crer. Coloca para mim, por favor, João 11, por favor, 45. Eu vou ler só um pedaço. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando o quê? Muitos sinais, milagres. Por favor. Se deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Até isso, ó. Não vamos mais adiante. Queridos, eles viram o sinal. Eles viram os milagres de Jesus. E mesmo assim, eles não creram. Quantos estão aqui e ainda não crê que Jesus pode salvar, que Jesus pode curar e que Jesus pode libertar? Deus está falando hoje com cada um de nós. Ei,
eu quero fazer esses sinais. Porque ele falou que iria nos acompanhar. Todos esses sinais. A sua mão, a sua imposição de mão, tem poder para curar em nome de Jesus. A sua oração tem poder para alcançar os abatidos, os perdidos, os desviados. Não vou me alongar. Coloca para mim só Apocalipse 13:8, por favor, para a gente terminar. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem em seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O teu nome está no livro? Desde a criação do mundo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu quero falar para você quem é Jesus. Rápido, eu queria passar, mas não vai dar. Em João 6,35, Jesus é o pão da vida. João 4,14, Jesus é a fonte da vida. João 8,12, Jesus, a luz da vida. João 14,6, o caminho da vida. 1 João 1,1, a palavra da vida. Apocalipse 2,7, a árvore da vida. Em Atos 3,15, autor da vida. João 10,28, doador da vida. João 6,33, o pão de Deus. Romanos 32, coloca para mim, por favor. Romanos 8,32, desculpa. Ele é o tudo de Deus. Coloca para mim, por favor. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi quem? Cristo, Jesus, que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, o amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais o quê? Por meio daquele que nos amou. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, por nos resgatar, por nos salvar. Será que você consegue compreender esse amor incondicional?
Ele te ama incondicionalmente, e Ele está falando: ei, receba o meu amor, entenda o meu amor sobre sua vida, entenda que você vai sair dessa tristeza, dessa amargura, desse medo. O amor a Deus, a Jesus Cristo, joga fora todo o medo, porque nós temos a certeza que Ele está conosco, porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muitos daqueles judeus, muitos daqueles que estavam ali não acreditaram em Jesus Cristo, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as maravilhas. E hoje eu estou aqui falando das maravilhas de Deus sobre nossa vida, o que Ele tem feito na tua casa, no teu lar. E há muitos que ainda continuam não acreditando, e Deus está falando: ei, vem para mim, abre teu coração. Porque lá em Provérbios 23, 26, Ele fala assim: ei, filho meu, dai-me o teu coração, dai-me o teu coração. Essa palavra é muito forte para mim, porque eu não canso de repetir como é que pode um Deus grandioso, um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus, criou a terra, criou tudo, criou a humanidade, chegar diante de você e falar: filho meu, dai-me o seu coração. Deus está falando hoje aqui. Ele não quer uma parte do seu coração. Ele quer você inteiro. Ele quer você todo. E sabe por quê? Não é porque Ele precisa de você, não. É porque Ele te ama. Ele te ama. Feche os seus olhos agora, por favor. Jesus Cristo é o tudo da vida. Tudo, tudo, tudo. E Deus está falando hoje aqui: ei, eu quero que você entenda que eu sou seu tudo. Eu sou o seu tudo. Santo Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Abraçasse essa pessoa e hoje você vai orar por ela. Vamos fazer aquilo que Deus já mandou a gente fazer, para um orar pelo outro.
Ore pelo seu irmão. Comece a orar agora. Fala, Senhor, fortaleça. Nós agora vamos começar a orar. Eu quero despedir o pessoal que está na live. Que Deus te abençoe. Que você entenda o que Deus tem na sua vida, o que Ele quer da sua vida. Que a bênção do Senhor chegue na sua casa, você que está nos assistindo. E que você creia que nenhum mal chegará à sua casa. Amém? Deus te abençoe, você que está na live.